Nesse vídeo a gente vai adicionar um atributo para executar o código de autorização ou autenticação antes mesmo de eu entrar nesse controller. Se a gente estivesse usando a validação por middleware do token, que é bastante utilizado no .NET, eu já teria um atributo pronto aqui, o authorize. Porém, como eu não tenho, eu vou fazer o meu próprio atributo, que eu vou usar o type filter para isso, porque isso aqui não é nada mais do que um filtro, né? A gente vai adicionar, assim como a gente tem o exception filter, que a gente adicionou a toda a aplicação, todos os controllers, por meio desse código aqui no program, a gente vai ter um filtro aqui, authorize filter, que vai aplicar ele vai implementar o I, assim que authorization filter do .NET, e no que eu chamar essa classe aqui pelo type filter, ele vai ver que ele tem essa implementação, e ele vai executar esse método aqui antes de entrar no controller. E aí eu vou poder aplicar ele tanto para cada método isolado ou para cada controller isolado, né? Se eu quiser aplicar para esse controller todo, eu coloco esse aqui, porque esse atributo ele tem aqui as definições dele, ele pode ser aplicado tanto para a classe quanto para o método, né? Você pode ver que a gente tem outros atributos aqui, todos eles têm esse carinha aqui de terminar com attribute e as definições de onde é que você pode aplicar, né? O type filter ele recebe um tipo no construtor, então é um type of e vai ser a classe que eu acabei de fazer, token authorize filter. É isso mesmo, né? Aí o que que acontece? Se eu fizer um teste aqui, se eu colocar um cursor right line, executei o filtro, turn task.complete task, e eu pesquisar aqui por default filter provider, este cara aqui tem um método chamado apply filter to container, que eu coloquei um breakpoint aqui, e eu lá no meu resource invoker, eu também coloquei um breakpoint em on authorization sync aqui, para a gente ver esses caras chamando, o default filter provider vai colocar o nosso filtro na fila de execução. Como é um filtro de autorização, o resource invoker vai executá-lo aqui entre os primeiros filtros. E a gente pode ver essa diferença em uma rota que tem o nosso token authorize filter e outra que não. Aqui você pode ver que para ele parar aqui dentro da biblioteca do .NET, eu também adicionei uma configuração aqui em Launch Settings. Não. Então ele parou mesmo sem essa configuração. Que às vezes se ele não parar ali, é bom adicionar essa configuração aqui, ó. Como eu estou usando aqui na HTTP, né? Tô aqui eu adiciono isso aqui, ó. Beleza? Então aqui, continuando aqui, ele está aplicando meus filtros na minha rota getAll. Você vê que ele já aplicou o Safe Temp Data Filter. Agora está aplicando o Client o Result Filter. Depois Model State, o nosso Exception Filter. Depois ele vai embora. Ele executa aqui e pega todas as contas. E aqui ele também vai aplicar o Exception Filter. E aqui ele vai aplicar o nosso Token Authorized Filter também. E ele foi embora aqui. Nem parou no meu método, né? Deixa eu rodar de novo, talvez tinha faltado aquela configuração. Tá aqui. Vamos ver se ele vai... Tá
aplicando todos os filtros. Agora ele parou. Então aqui o resource invoker vai chamar aquela função que a gente definiu. E o que ela vai fazer é escrever aqui no controller executei o filtro. Executei o filtro. E o que a gente quer fazer nessa função aqui é o nosso código de autenticação que a gente fez, né? A gente quer receber aqui o nosso authentications, authenticate nosso interface aqui, e aqui a gente faz um await authentication service ponto get authorized user. Eu vou dar um hardcode aqui, roleput admin por enquanto. Deixar esse método assim. Ou seja, a partir desse momento agora, antes mesmo de eu entrar na rota get by ID, eu vou ter uma validação para ver se o usuário é admin, para ver se o usuário é admin. E se ele for, ele vai poder ver qual que é essa conta aqui que ele está pesquisando. Executando aqui o servidor, a gente vai ver que se o usuário não é admin, eu vou tirar esses breakpoints aqui. Tirar aqui que ele vai chamar a nossa função que a gente fez. Ele vai jogar a exceção, o token vazio. E pode ver que é tão verdade que a gente ainda não entrou no controller que ele nem chegou aqui, ó, no exception filter, que é aplicado para as exceções que ocorrem dentro do controller, dentro dos use cases. Ele ainda está aqui neste método aqui, ainda nem chegou aqui. Então as exceções aqui são totalmente sem tratamento. Se eu quiser tratar as exceções, olha aqui, se eu pegar aqui e colocar um token válido, também vai ter a mesma coisa, ó, token válido. Se eu quiser acessar a rota como... Aí vamos tratar as exceções e testar se... Então eu vou pegar meu código aqui do exception filter e vou jogar aqui, ó. Vou fazer um try catch aqui. E no catch, vou chamar isso aqui de exception. No catch a gente faz esse tratamento aqui. Importar, chamar isso aqui de exception. Vou importar. Falta colocar minha classe aqui. Que ela... Aqui, minha classe... Não é essa. É essa aqui. E agora a gente vai ver que as exceções... Não ainda, né? Vamos botar esse código aqui está no lugar errado. As exceções que ocorrerem aqui serão tratadas agora do mesmo modo do exception filter. E aí a gente vai ver as exceções do token sem permissão. Porque como é só admin que pode acessar essa rota, se eu logar aqui, só para ver que agora o erro está sendo tratado, ó, agora tem uma mensagem tratada aqui de token vazio. Então se eu logar aqui como manager, pegar esse token, eu vou ter que ter a mensagem token sem permissão. Antes mesmo de entrar lá no use case, né? Token sem permissão, se eu logar como admin, eu vou conseguir ver a minha conta. Vou fazer esse teste aqui final. Aí funcionou. Então foi assim que a gente adiciona o nosso próprio atributo. No lugar de usar o atributo do .NET, a gente tem muita coisa para melhorar nele ainda, né? Mas com isso a gente já pode fazer um check-in aqui de Add Authorization Attribute.